Tá gravando. Bom dia, sexto ano, aula de matemática. Nós estamos ali na unidade 2, na página 32, que temos que ver as respostas de alguns exercícios que eu deixei indicados para vocês. Hoje é dia 24 de 8 de 2020, 24 de agosto de 2020, aniversário da minha irmã. Ó, parabéns para ti, parabéns. Vamos lá então, é nóis. Fala aí, Rafa, o que tu ia falar? Não, só para dizer que ela agradeceu, senhor. Tá bem, valeu então. Então tá. No exercício de número 6, eu acho. Sim. No exercício de número 6. Só deixa eu ver na página. Sim, na página 31 a gente viu. Tá. O exercício de número 6. O número de moradores de um condomínio é par, múltiplo de 35 e menor que 130. Qual é esse número de moradores desse condomínio? Na página 32, exercício 6. Número par, está entre dois números ali, tudo mais. Múltiplo de 35. Daí tu tinha que ver os múltiplos de 35, aqueles que são pares, né? O 140 passa, então 105, tá. Vamos ver então. Aqui, ó. Exercício de número 6. Opa, será que eu abri de novo? Abri o mesmo. Eu abri o mesmo. É aqui que eu tenho que abrir. Página 32. As internet aqui de vez em quando, né, dá umas demoradas. Ó, tá demorando. Vamos tentar abrir de novo. Não é internet, cara. Deixa mais perto. Ó, a barrinha tá bem. Ó, foi. Página 32, tá aqui. Exercício 6. Olha só o que nos responde aí. Procura os múltiplos de 35, né? 0, 35, 70, 105, 140. O 0 não convém nessa atividade. A gente tinha até falado com o Alex, né, Alex? Mas e aí 0 não é par e tudo mais? Mas a gente tinha comentado isso, ó. Olha o que o livro escreve, ó. Não convém nessa atividade, uma vez que se afirma que há moradores no condomínio. Claro, se eu coloco 0 moradores, eu estou afirmando que não tem moradores no condomínio, né? Então o múltiplo par de 35 menor que 130, exceto o 0, é o número 70. Então são 70 moradores. O número de moradores desse condomínio é 70. Corrigido então, ou pelo menos verificado, a resposta no exercício de número 7. No campeonato sul-americano, na modalidade de ginástica rítmica, cada equipe devia inscrever 6 ginastas. Ao final do período de inscrições, verificou-se que o número de inscritos ficou entre 160 e 165 ginastas. Quantas equipes foram inscritas? Então tá, múltiplos de 6, né? Como foram inscritos 6 ginastas por equipe, o total de equipes deve ser um número múltiplo de 6 que esteja entre 160 e 165. 162 é igual a 6 vezes 27. 27 162 é igual a 6 vezes 27, foram inscritas 27 equipes. Uma das formas que eu peguei ali para mostrar para vocês é dividir 160 por 6 e 165 por 6. Quando a gente dividiu 160 por 6, a gente calculou que deu 26 equipes e restaram
2 ginastas, né? Então, se a gente acrescentasse aos 160 2 unidades, a gente ia conseguir mais uma equipe. Ah, tá. Daí a gente fez a divisão com resto. Então tá 127, né? 127? Não, 27 equipes, que dá 162 distribuídos de 6 em 6. Ok, exercício de número 8. Os múltiplos de 4 são obtidos fazendo-se, né, a multiplicação do 4 por cada um dos naturais. Ó. Por 0, por 1, por 2, por 3, né, e assim por diante. Né? Tu obtém essas respostas. 0, 4, 8, 12, né? O próximo é 16 e assim por diante, os múltiplos de 4. E daí então, ele generaliza a expressão assim, ó, 4 vezes qualquer número natural que eu insira nesse espaço que eu vou chamar de N. Né? E o N é como se fosse um espaço para tu inserir um valor. Daí tu insere o valor ali e obtém o seu múltiplo de 4. É uma generalização para indicar os múltiplos de 4. Escreva como podemos indicar os múltiplos de 10, os de 5, os de 12 e os de 11. Deixa eu ver se na outra... isso. Né? Então é só pegar um número e multiplicar por esse espaço que a gente quer obter. Olha ali, ó, que maravilha. Ó. Bem pertinho de vocês aqui. Ó. Tá? Então, como é que eu posso ler isso aqui? Eu posso ler isso aqui como os múltiplos de 10. É 10 vezes qualquer número natural. Esse espaço está reservado para colocar um número natural ali. 0, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer. 10 vezes um número natural vai dar um múltiplo de 10. Como é que eu represento os múltiplos de 5? 5 vezes esse espaço. Como é que eu represento os múltiplos de 12? 12 vezes os naturais. Tá? Um espaço para multiplicar os naturais. Como é que eu represento os múltiplos de 11? 11 vezes os naturais. Um desafio para vocês. Como é que eu represento um número par? Escreve aí para mim ou fala. Então, usando essa generalização, como é que eu escrevo um número par? Sabe o que é um número par, né? Quando eu falo número par e múltiplos de um número, tu sabe, né? Ó, múltiplos de 10, múltiplos de 5, múltiplos de 12, múltiplos de 11. Agora eu estou te perguntando, um número par, como é que eu represento? O que é um número par? Cri. Vamos lá, galera. Ó, eu não sei soar muito bem. Não sabe? Não sabe o que é um número par? Um número par é um número que é um múltiplo de 2. Isso é a definição de um número par. Todo número que é um múltiplo de 2 é um número par. Tu conseguiu entender como é que representa os múltiplos de 10, os múltiplos de 5, os múltiplos de 12 e os múltiplos de 11? Conseguiu entender isso? Entendeu? Então, falar em número par, eu estou falando múltiplos de 2. Qualquer múltiplo de 2 é um número par. É um número que eu consigo dividir exatamente por 2. Um múltiplo de 10 é um número que eu consigo dividir exatamente por 10. Múltiplo de 5 eu consigo dividir exatamente por 5. Um número par é um número que eu consigo dividir exatamente por 2. Então, um número par é um múltiplo de 2. Então, se tu entendeu como é que eu represento múltiplos de 10, múltiplos de 5, múltiplos de 12 e múltiplos de 11, tem que saber como é que eu represento um número par, já que um número par é um múltiplo de... Agora é com vocês. Um múltiplo de 2. Então tá. Então como é que eu represento um múltiplo de 2? Olhando aqui, ó, para esse tipo de exercício.
Ninguém? Só o Rafael tá observando. Só o Rafael tá com a câmera ligada. Vamos ligar essas câmeras aí, galera. Pois é, né? Tu não sabe fazer esse aqui, então, Rafael. Tu não conseguiu entender esse aqui? Isso, tá. Ó. Então vamos retornar. É bem importante esse exercício. Retornando no enunciado, os múltiplos de 4 são obtidos fazendo-se 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 para obter os múltiplos. Ó, 0, porque 4 vezes 0 dá 0. 4, porque 4 vezes 1 dá 4. Vamos pegar os múltiplos de 4 e escrever aqui, ó. Os múltiplos de 4. Tá? Eu vou pegar o número 4 e multiplicar por 0. 0 é o primeiro múltiplo. Eu vou pegar o 4 e multiplicar pelo segundo natural, que é 1. Dá 4. Dá o segundo múltiplo. 4 vezes 2, ó. Multiplicando por todos os naturais. 0, 1, 2. O que eu estou botando aqui, ó? Desse lado, aqui eu sempre coloco 4. E aqui eu estou botando os naturais. 0, 1, 2, 8 é o próximo múltiplo de 4. 8. 4 vezes 3 dá 12. 12, certo? Então, ao invés de ir substituindo os números 1 a 1, 0, 1, 2, 3, eu escrevo assim, ó. Eu pego o número 4 e deixo um espaço para armazenar qualquer número natural. Eu tenho que dar um nome para esse espaço aqui, ó, que vai ser uma letra, ó, 4 vezes essa letra N aqui é como se fosse o espaço que eu estou substituindo. 0, 1, 2, 3. Então, generalizar é dizer como é que eu vou multiplicar. O múltiplo de 4 eu expresso como 4 vezes qualquer número natural que eu escreva ali dentro. Sim. No caso, agora a gente tem que fazer um múltiplo de 10. A gente começa por ele, então? Eu já vou te responder isso. Eu só vou pegar uma pergunta ali que a Marcele fez. Marcele, seria interessante abrir para toda a turma, tá? Tua pergunta pelo seguinte, ó, porque quando eu vou responder eu vou ter que ver a tua pergunta, inevitavelmente, tá? Então eu vou ter que abrir a tua pergunta, entendeu? Olha só, a Marcele nos perguntou assim, ó, Sor, então qualquer número é múltiplo de 4? Não, qualquer número que eu escrevo como 4 vezes um número, o número natural, ele tem que ser qualquer. O número natural é qualquer. Tu escolhe, quer ver, ó, escolhe qualquer número, escreve qualquer número aí pra mim, independente de ser múltiplo de 4 ou não, qualquer número. Qualquer número natural, certo, Marcele? Vai lá, escreve. Olha ali, ó, 34 não é um múltiplo de 4, mas é um número natural. Então é um espaço para botar. Eu tenho um espaço para botar esse número, eu vou substituir esse número natural aqui por 34. 34 não é um múltiplo de 4, mas 4 vezes 34 é um múltiplo de 4. Ó. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 4, 16. 120 mais 16 é 136, né? Então, se tu escolhe o número 34, 136 é um múltiplo de 4. Eu vou ter que trocar a tinta aqui. Tá? Então, qualquer múltiplo de 4, eu escrevo 4 vezes um número natural aqui. Quer ver? Agora vamos fazer o contrário. Isso, o 136 é múltiplo de 4. Vamos fazer o inverso agora.
pega um número, pode ser de 3 algarismos, que seja múltiplo de 4. Só não pega o 136, tá? Pega um outro número aí que seja múltiplo de 4. Que dá para dividir por 4. É isso que eu quero. Vai escrevendo aí, enquanto isso eu troco a tinta aqui. Tá? Escreve um múltiplo, se quiser, use a calculadora para ver um múltiplo. E eu vou te mostrar que ele pode ser escrito. Ó, a Marcela escreveu o número 360. 360 é um múltiplo de 4. Por quê? Ó, 360 pertence aos múltiplos de 4. Porque 360 eu posso escrever ele como 4 vezes um número aqui, ó, n, que vai dar 360. Que número é esse n que dá 360? O n tem que ser igual a 120, que é outro múltiplo de 4. Não, 120 nada. Tem que ser 90. Né? Se eu pegar o número 90 vezes 4, dá os 360, certo? Né? O 90, por exemplo, não dá para escrever ele como um múltiplo de 4. 90, ou dá? Não, 45 não dá. Tá? 90 não dá para escrever como um múltiplo de 4. Mas qualquer múltiplo de 4 eu posso escrever como 4 vezes um número natural. No caso, 360 é 4 vezes o 90. Tá bem? Vamos voltar à pergunta do Rafael. A questão do Rafael. Bom, os múltiplos de 4, então, eu escrevo como 4 vezes um espaço para botar qualquer número natural, independente dele ser múltiplo de 4 ou não, certo? Desde que eu multiplique esse número natural que eu estou colocando aqui vezes o 4, eu chamo isso de generalização dos múltiplos de 4, ou seja, qualquer múltiplo de 4 eu posso escrever como 4 vezes um número. Então, sendo assim, Rafael, sim, né? Como é que eu represento os múltiplos de 10? Ó, generalizo os múltiplos de 10. Como é que eu vou generalizar os múltiplos de 10? Bom, os múltiplos de 10 são aqueles números que eu escrevo 10 vezes qualquer número natural, como a gente estava na resposta. Tu entendeu isso? Sim ou não? Escreve assim. Então tá, se tu entendeu isso, vamos ver como é que tu representa os múltiplos de 5. Generaliza os múltiplos de 5. Escreve aí. Agora é tua vez. Travou? Não? Tá, então eu estou esperando, vamos lá. Rafael, esses aí são alguns múltiplos de 5. Eu quero generalizar os múltiplos de 5, assim como eu generalizei os múltiplos de 4. Ó. Os múltiplos de 4 são 4 vezes um número natural qualquer, os múltiplos de 10 são 10 vezes. A forma generalizada dos múltiplos de 10 é essa aqui. Eu quero a forma generalizada dos múltiplos de 5. O que tu escreveu para mim é alguns múltiplos de 5. Quando a gente fala de múltiplos, Marcele, assim, ó, a substituição aqui, ó, é só números naturais, tá? A gente não tá, são múltiplos naturais de um número, então não cabe número com vírgula, tá bem?
Tá, Rafael? Então já sabe como é que representa os múltiplos de 4, os múltiplos de 10. Como é que eu vou representar os múltiplos de 5? Isso, generalizar. Vai, generaliza então os múltiplos de 5. Tá, então quer dizer que tu não entendeu isso aqui também. E também não entendeu isso aqui. Se tu me diz que não consegue generalizar os múltiplos de 5, tu não entendeu isso aqui e também não entendeu isso aqui. Não, mas não é para fazer múltiplo. Eu estou te pedindo para tu generalizar. Eu te mostrei como é que generaliza os múltiplos de 4 e te mostrei como é que generaliza os múltiplos de 10. Dei como exemplo. Tu me disse que tu entendeu como generaliza os múltiplos de 4 e os múltiplos de 10. Eu quero que tu generalize os múltiplos de 5. Se tu não entendeu como generaliza os múltiplos de 5, isso significa que tu não entendeu como generalizar os múltiplos. Não entendeu o exemplo que eu te dei para generalizar os múltiplos de 4, nem os múltiplos de 10. Agora é a tua vez. Tu entendeu como é que eu generalizei os múltiplos de 4 e os múltiplos de 10? Não entendeu? Vamos lá então, de novo. Ó, separa duas coisas. Duas coisas que tem que separar. Quem são os múltiplos do número 4? Os múltiplos do número 4 são aqueles que eu pego 4, o resultado da multiplicação de 4 por um natural. Eu faço isso pela ordem. Esses são os múltiplos de 4. Ó. 4 vezes 0, 0. Múltiplos de 4. 4 vezes 1, 4. Múltiplos de 4. 4 vezes 2, 8. Múltiplo de 4. 4 vezes 3, 12. É um outro múltiplo de 4. Então, o que eu vou fazendo para obter múltiplos de 4? Agora está a segunda coisa. O que eu faço para obter um múltiplo de 4? Eu pego o número 4, e multiplico por um número natural. Como é que eu generalizo? Tira os dedos da boca. Como é que eu generalizo isso? Tira os dedos da boca. Como é que eu generalizo isso? Pego o número 4, eu não vou ficar escrevendo todos os números, 0, 1, 2, 3. Generalizar é dizer assim, ó, que regra eu utilizo para obter os múltiplos de 4. Isso é generalizar. Eu vou pegar o número 4 e multiplicar por qualquer número natural. Ó. Aqui, ó, na letra N, eu estou representando qualquer número natural. Tu entendeu isso, sim ou não? Tem que responder para mim sim ou não, tá? Tá, Rafael? Enquanto tu vai respondendo ali, é só S ou N tu tem que responder. E é bem fácil tu botar no teu teclado ali S ou N, tá? Enquanto isso eu vou perguntar para Marcele ali, ó. Sor, qualquer número que acabar em 4 e 8 são múltiplos de 4? Não, não necessariamente. 20 termina em 0 e é um múltiplo de 4. Tá, ó. 12 termina em 2 é um múltiplo de 4. Certo, Marcele? Rafael, eu preciso da tua resposta. Tira o dedo da boca, por favor. Não precisa pensar para me responder se tu entendeu ou não. Não precisa pensar, é só entendi, não entendi. Sim ou não, é isso que eu quero. Agora. Tu tem que me responder se tu entendeu ou não. Eu não estou falando, eu quero saber se tu entendeu que 4 vezes qualquer número, eu multiplico, a regra para obter um múltiplo de 4 é 4 vezes qualquer número natural. Se tu entendeu que n é qualquer número natural que eu possa substituir, e essa é uma forma de representar a regra
de como é que se obtém um múltiplo de 4. Tu tem que responder para mim sim ou não. Tu não tem que dizer, quer dizer que não sei o que. Não, tu tem que entender se tu tá entendendo. Tu tem que me falar se tu está entendendo isso que eu estou te falando, sim ou não. Não tem que fazer outras suposições. Diz, não entendi, ou tu diz, entendi. O que eu estou te dizendo? Que para obter a regra dos múltiplos de 4, eu represento desta forma. 4 vezes qualquer número natural. Tem que me entender. Tem que me dizer, entendi? Não entendi. Olha, Marcele tá... Sim, Marcele, exatamente. Generalizar é fazer isso, Marcele. É escrever uma regra, certo? Que a gente entenda, certo? Isso. É escrever uma regra que a gente entenda. Ali pelas respostas, tá? Pelas respostas, Marcele, do exercício, diz assim, como é que tu generaliza os múltiplos de 10? Daí tá na resposta assim, daí tu tem que saber, claro, essa aqui é a regra. Como é que tu obtém os múltiplos de 10? Pega o número 10, e multiplica por qualquer número natural, tá? Daí tu poderia até me dizer assim, mas eu não entendi por que tu tá multiplicando 10 por n, professor. Bom, é que n é uma letra que a gente utiliza para representar qualquer número natural. A gente define a regra assim, dizendo, n é uma letra que a gente define para utilizar qualquer número natural. É um espaço, quer dizer que 10n representa para nós 10 multiplicar por qualquer número natural. E daí a gente entende essa regra. 22 não é múltiplo de 5. Não, porque 22... Qual é a regra dos 5, Marcelo? Como é que a gente generaliza os múltiplos de 5? Olhando aqui para os múltiplos de 4, é a regra que generaliza os múltiplos de 4, eu estou perguntando para ti, como é que a gente generaliza os múltiplos de 5, Marcelo? Eu entendi o que tu está me perguntando. Se a gente multiplicar o número ali por 5 dá 110. Tá certo, 110 daí é um múltiplo de 5. Mas o que eu estou te perguntando, Marcele, é o seguinte, como é que eu generalizo os múltiplos de 5? Olha aqui como é que eu generalizo os múltiplos de 4, 4 vezes um espaço para tu botar qualquer número natural. Eu quero saber como é que eu generalizo os múltiplos de 5, Marcelo. Tá, muito bem. Como é que eu escrevo? Pode escrever ali, Tu tem que usar esse tipo de notação que eu estou usando aqui, Como é que eu generalizo os múltiplos de 4? Generalizo assim, 4 vezes o número n. Eu disse assim, como é que eu generalizo os múltiplos de 10? 10 vezes, e a gente sabe que 4 vezes n representa a multiplicação de 4 por qualquer número natural. 10 vezes n representa a multiplicação de 10 por qualquer número natural. Tá vendo o que eu estou colocando como resposta? Generalização dos múltiplos de 4, generalização dos múltiplos de 10. Eu quero que tu generalize os múltiplos de 5. Tu escreveu ali por texto e tá certo o que tu escreveu, mas eu quero uma resposta sim, desse tipo aqui, Responde para mim, como é que eu generalizo os múltiplos de 5? Sim, mas tu tá vendo assim, que eu, como resposta, eu não coloquei, multiplico, eu não botei assim, multiplico 4 por qualquer número, vou abreviar aqui, natural. Eu não coloquei assim a generalização, tá? Isso aqui tá certo uma generalização dessas, mas o que eu quero de resposta é um formato como esse aqui, 4 vezes
o número n. Porque quando tu escreve isso aqui para mim, 4 vezes n, o que eu entendo? Ah, tá, é 4 vezes qualquer número natural. Multiplico 4 por qualquer número natural. Quando eu escrevo assim, eu quero que tu escreva nesse formato aqui e não nesse formato aqui. Como é que tu escreve nesse formato aqui a generalização dos múltiplos de 5? Vai lá, Marcelo. Escreve aí para mim. Não, Rafael. Aí são os múltiplos de 5. Marcelinho, ó, escreve assim, ó. Escreve nesse formato aqui, ó, para mim, ó. Tu tá me dando um múltiplo de 5. Tá, Marcelo? Tu tá me mostrando um múltiplo de 5. Eu quero uma regra. Como é que eu traduzo? Multiplico 4 por qualquer número natural. Vamos fazer o contrário. Vamos dizer que tem a frase no português e tem a frase na matemática, tá? A generalização dos múltiplos de 4 em português. A generalização dos múltiplos de 4 na matemática. Tá? Múltiplos de 4 no português vai ser: multiplico 4 por qualquer número natural. Isso é no português. Multiplico 4 por qualquer número natural. Isso é no português para nós. Como é que a gente escreve na matemática? Na matemática é pegar o 4 e multiplicar por qualquer número natural. Qualquer número natural eu vou representar pela letra N. Então, quando tu escreve isso aqui para mim na matemática, 4 vezes n, eu estou entendendo aqui, ó, o professor está entendendo. Multiplico 4 por qualquer número natural e chego à conclusão. Multiplicar 4 por qualquer número natural representa obter os múltiplos de 4. Agora a Marcela entendeu ali, ó, porque o que eu queria no português? Multiplico 5 por qualquer número natural. Olha só o que a Marcela escreveu ali para nós na matemática. 5 vezes n. Isso aqui é a generalização de um múltiplo de 5. É tu dizer qual é